Estamos de volta para mais um programa Nossa Casa. A Roberta me acompanhando como sempre em todos os programas. Bem-vinda. Obrigada, Larissa. E o nosso bate-papo de hoje vai ser com a psicóloga Jéssica Destro. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem sério. Foi uma pergunta que chegou para a gente aqui no estúdio e a gente resolveu entrar mais profundamente nesse assunto com a Jéssica. As mulheres, depois de ter filhos, em vários casos, vários relatos, de que reduz a libido, né? Tem toda aquela rotina, claro, o problema hormonal, mas toda a rotina com a criança e acaba reduzindo essa libido. Tem uma explicação para isso, Jéssica? Isso é uma realidade bem complexa também no ambiente clínico, porque muitas vezes o que acaba acontecendo? A mulher também, ela se coloca muito no papel de mãe, porque é aquela pressão da sociedade de ser uma excelente mãe, de poder realmente se posicionar de uma forma que ela seja correta, ideal. E durante esses 9 meses de gestação, também acabou ocorrendo que a mulher pesquisa muito sobre como ser uma excelente mãe. Isso é muito ligado ao processo mãe-filho, e ela acaba automaticamente, dia após dia, se anulando, né? Porque parece que a sociedade, elas relatam muito isso, a sociedade me coloca que eu preciso cuidar muito para o meu filho não ter um trauma, não ter um problema, eu educar de uma forma correta. E essa pressão leva a esse contexto de automaticamente eu perder meus próprios prazeres, a minha própria sensação de bem-estar para mim, prazer como tudo na vida. Como sair de casa sozinha, como ter seu momento, como ter situações naturais do dia a dia. Então, se uma situação tão leve já muda, imagina algo tão complexo, né? E existe uma transformação hormonal também nesse período, pós-parto, ou mesmo na gestação, né? Deve ser os hormônios estão... Exatamente. Segundo o que a gente lê muito, entende muito sobre isso, porque quando a gente acaba atendendo, a gente acaba percebendo tudo isso psicologicamente e às vezes as mulheres são muito punidas, porque elas dizem bem assim, tudo é psicológico, então significa que a culpa é minha. E não é assim. Existe uma alteração hormonal que a parte ginecológica em si é bem explicada, além da alteração de todo o contexto de energia da mãe, que automaticamente, a partir do momento que ela está gestando, a partir de então ela perde toda aquela condição de autonomia do corpo dela. É outro ser ali gestando até então, depois quando a criança nasce, aí vem todo o desgaste, vem toda uma regeneração do próprio corpo para organizar todas as funções novamente, voltar àquela situação, como a mãe estava lá anteriormente à gestação. Então é um processo muito grave, muito complexo, que muitas vezes ela é deixado de lado pela própria mulher e também pela sociedade, porque é como é visto assim, automaticamente você se torna forte, é sempre essa imposição, é sempre essa percepção que é colocada, e não é assim, automaticamente acaba perdendo muita força, porque tem que se virar em muitas, assim, além de continuar aquele papel de mulher, de dona de casa, de trabalho, de tudo, tem que ainda assumir o papel de fazer tudo que é possível para uma criança. Então é muito grave. Muitas vezes a mulher acaba abandonando esse papel de mulher para assumir o papel de mãe em tempo integral, né? Exatamente. Isso... E é natural, né? Que a mãe, o filho, ela defende e vive pelo filho, né? Isso. E será que existe, Larissa, alguma maneira de ajudar, de mudar essa situação, Jéssica? É algo bem importante, né? Tem que existir, né? Isso aí, exatamente. Existe tratamento? Como que a mulher... Um processo bem importante que nós, como sociedade, devemos fazer, ainda mais nós mulheres, né? A gente acaba esquecendo que ali, quando existe uma mulher e não só uma mãe, sabe? A gente acaba, que criança mais linda. A gente conversa muito sobre o bebê, sobre a gestação, como foi, sobre o parto, mas a gente esquece da mulher que tem ali, da pessoa que gestou, que fez tudo isso. Então, ela acaba se sentindo muito anulada sem perceber, porque ela também vai viver em função àquela criança. Então, o marido, a família no geral, precisa muito olhar para essa mulher como realmente uma mulher, e não só como aquele papel de mãe. Ter um momento para ela ficar fazendo as coisas dela, sozinha, e não ficar aquela situação de 24 horas por dia ali, como que eu posso dizer, muito grudada com a criança. Porque
a mãe naturalmente vai querer fazer isso, mas é muito importante realmente ir instigando ela. Então, você não quer ter um momento pra você não quer sair um pouco, passear, daqui a pouco você volta, 1 horinha, bem aos poucos, lentamente, mas é muito necessário, porque senão depois acaba chegando ao ponto até de uma patologia, por exemplo, de um nível de depressão, porque ela não sabe mais quem é ela. E ter um momento dela, né? Uhum. Ou ir numa academia, fazer uma caminhada, tomar um chá com as amigas, ótimo. Né? Muito bom, Nossa, né? isso. É uma terapia, né? Sim, é muito. Faz muito bem pro bem-estar de todo mundo. Imagina só pra uma mulher que ficou em função daquele contexto ali, deixou de lado muita coisa da vida dela, pela situação geral ali que ela vive naquele momento. Principalmente para as mamães de primeira viagem, né? É tudo uma experiência muito nova, muito diferente, até assustadora. A mãe de primeira viagem não sabe o que vai acontecer, o que fazer. Então é importante ter esse apoio das outras pessoas para ajudar ela a entender como funciona o processo, né? É muito importante. Eu acabo notando assim no dia a dia do processo de terapia que elas vêm muito com aquela responsabilidade de que eu preciso ficar muito com o meu filho para me sentir correta como uma mãe ideal, porque o que vão pensar de mim? Mas se a gente permanecer muito tempo, por exemplo, com a criança, com o filho, com o bebê naquele momento, acaba levando a um nível de raiva. Por quê? Chega um ponto que você começa a aturar. Se você ficar junto com qualquer pessoa, pode ser a pessoa que você mais ama na vida, 24 horas por dia, sem sair daquele ambiente, sem sair do contexto, sem dúvida alguma que vai chegar a um nível de estresse. E aí que entra o problema, porque aquela mãe que tinha o sonho, o desejo de ser perfeita, acaba automaticamente explodindo. E ela começa a ficar preocupada. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo? Eu explodi no momento de raiva. E às vezes a solução é muito mais ali, pontual e leve do que às vezes o que a pessoa acaba entendendo como, nossa, eu estou totalmente errado, o que eu fiz de errado? E, na verdade ela não fez nada de errado, é aquele excesso de amor que acabou causando um problema. Exato. E também tem alguns medicamentos que podem causar uma baixa de libido, né? Por exemplo, o antidepressivo, o ansiolítico. Pode causar uma baixa também, né, Jéssica? Pode causar, mas geralmente os prescritos logo após, o puerpério, ali naquele momento, logo após o nascimento do bebê, eles são medicamentos de um nível muito baixo. Então, talvez a mãe possa até estar tomando esses medicamentos, mas não causar tanto dano assim. É muito mais direcionado ao processo de ela achar que ela está fazendo algo errado em relação a, por exemplo, assim, a minha libido reduziu demais. Só que, para a mulher, tem um processo muito importante. O órgão sexual da mulher é interno e do homem é externo. Então, esse órgão sexual, ele é diretamente ligado à sensação de bem-estar. O homem, ele vai querer ter o ato sexual, ele começa a ter a sensação externa de que ele quer fazer. E a mulher não, ela precisa ter. Tem uma frase muito importante que a gente utiliza no processo de terapia, nem significa, assim, pós a gestação, mas a todo momento da vida da mulher, fazer precede o prazer. Por quê? Fazer traz prazer. E a mulher fica sempre esperando, eu devo ou não devo ter essa vontade? Porque eu entendo que a libido é a vontade. Sim. Então parece que, assim, eu não tenho vontade, então eu não vou fazer. E isso é bem delicado, porque não é assim, a gente precisa instigar isso. Como a mulher já foi muito mais bloqueada do ato sexual em si, ela não pode, ela é proibida disso. E o homem, desde a adolescência, ele sempre foi instigado pelos amigos, por todo mundo, isso é algo muito leve. Esse processo de perda de libido vem desde a adolescência da mulher, não é algo assim. Então, para quem passa por isso, no momento da gestação, geralmente está atrelado a um momento assim, anterior a isso, até ali, desde o início da vida sexual da mulher. Porque para o homem isso é muito leve. E para a mulher é uma situação muito complexa e pesada. Então, existem muitas crenças que vêm desde de criança que isso não pode ser proibido, não por culpa dos pais, né? Mas assim, pela questão cultural, né? Exatamente. E isso vai marcando, né? E as pessoas nem têm ideia, né? Já você como psicóloga, tu deve ter muito conhecimento sobre esse assunto, que as mulheres não têm ideia do que está acontecendo, né? Não, nossa, estava...
falando sobre isso essa semana, assim, porque a situação tá bem complexa, ainda mais no momento de pandemia, a minha satisfação emocional reduz, então, automaticamente, o ato sexual reduz. E tanto é que teve uma revista científica que publicou que deixaram de nascer 300 mil crianças que eram para ter nascido por causa do nível de estresse causado pela pandemia. Todo mundo achava que iria ocorrer o contrário, que ia nascer muito mais crianças e ocorreu o oposto. Porque conviver demais com a mesma pessoa gera um nível de estafa e estresse muito alto. Então, o maior número de términos de relacionamento ocorreu nesse período no mundo inteiro, desde que é registrado isso em cartórios, é muito grave. Muito mais agressão, né? Também aconteceram, né? Então, justamente por essa estar fechado, dentro de casa, né? E convivendo dia a dia. Sim, todo exagero esconde uma falta. É um grave problema, porque a gente fica achando assim, eu amo a pessoa, então por isso o relacionamento com ela tem que ser perfeito. Não, ao contrário. Se eu gosto muito de alguém, eu quero que ela seja ideal, perfeita. Então eu quero controlá-la mais. Pense numa mãe controlando o filho. A mãe vai querer que o filho se dê muito bem na vida, então ela vai acabar sendo mais rígida. Então... É uma questão bem complicada. Nós vamos fazer uma pausa rapidinha na nossa conversa para ver uma dica de educação financeira com a Cláudia Sefrin. Olá, Lari, pessoal do Nossa Casa, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô aqui tomando meu chimarrão para esquentar nesse friozinho e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, principalmente quando eu tô tomando meu chimarrão, é ler. Então hoje, Lari, eu gostaria de trazer algumas dicas para vocês, na verdade 2 livros que eu considero que são fundamentais aí para o nosso entendimento, para a nossa saúde financeira, para que a gente possa ser pessoas aí melhores financeiramente falando, tá? O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês indicar é esse aqui, ó, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki. Ele é um autor super famoso no mundo financeiro, que ele escreveu essa obra, gente, há muitos anos, lá na década de 90, onde pouca gente ainda falava sobre isso, então ele trouxe muitos conceitos, e eu vou começar lendo aqui, olha o que ele fala nesse primeiro trechinho do livro. Pai Rico, Pai Pobre é o ponto de partida para todos que queiram assumir o controle do seu futuro financeiro. Então, esse livro, gente, ele é muito rico, tem muitos ensinamentos legais sobre finanças. E por que Pai Rico, Pai Pobre? Então, o autor, o Robert Kiyosaki, nesse livro, ele explicou sobre a diferença, né, que ele via entre 2 pais. Que 2 pais eram esses, né? Então ele tinha o pai dele mesmo e ele tinha o pai de um amigo que ele considerava que era um pai também, né? Porque ele tinha um amigo muito próximo, estavam sempre juntos, ele ia na casa dele e aí ele via essas 2 diferenças. Então ele reuniu esses grandes ensinamentos, né? Em 8 lições que tem nesse livro sobre como a gente deve cuidar melhor da nossa saúde financeira, da nossa vida financeira, para que a gente possa ser mais tranquilo, ter mais segurança e conseguir nos organizar melhor. Então, primeira dica de livro que eu quero trazer aqui para todo mundo é esse aqui do Pai Rico, Pai Pobre. E o próximo livro, Lari, que eu gostaria de indicar aqui para vocês hoje, é um livro muito importante também para quem quer começar a pensar um pouquinho mais sobre finanças, sobre investimento, também fala de empreendedorismo, que é esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse livro, gente, é um livro que ele traz 17 insights ou modos de pensar e agir sobre riqueza, sobre pensamentos de pessoas prósperas, né, financeiramente falando. Então aqui ele fala bastante sobre mindset, sobre o nosso pensamento de riqueza, né? Então, quando a gente tem uma situação na nossa vida, né, a gente sempre pode pensar, eu gosto de falar do copo cheio e do copo vazio, né? A gente pode pensar do lado do copo cheio, nossa, eu tenho um copo aqui, ele tá com metade de água, né? Então metade tá cheio, ou eu posso pensar do lado do copo vazio, né? Não, mas ele tá metade vazio. Isso tudo é o que tá aqui na nossa cabeça, né? O nosso mindset. Então, eu gosto bastante desse livro porque ele traz muitos mindsets financeiros. Então, como é que a gente consegue organizar melhor os nossos pensamentos para que a gente sempre tenha esses pensamentos positivos sobre dinheiro?
Bom, Lari, essas eram as dicas que eu quis trazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações de livros. E depois, se você que tá aí me assistindo, lê algum deles, me conta, viu? Vou convidar você pra me seguir no meu Instagram, claudia.planejamentofinanceiro. E eu tô sempre lá dando bastante dicas sobre finanças pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente! Obrigada, Cláudia. Meninas, já a gente volta nesse assunto que é muito importante e muito interessante. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a 2ª maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta e continuando com o nosso assunto, a questão de reduzir a libido é normal, é super natural, mas o problema está em não conseguir resolver isso e o parceiro também não compreender isso e começar a achar que tem outras coisas por trás. Isso acontece bastante também, né, Jéssica? E isso é bem delicada a situação, porque para o homem, tecnicamente, como que a sociedade, a situação geral, ele não consegue, ele pode até tentar, mas ele não consegue passar por uma transição tão complexa e tão importante na vida dele quanto é a da mulher. Então ele não vai, ele tem uma dificuldade de conseguir compreender e perceber tudo isso, e isso leva a um nível de dificuldade, tanto é que é um período muito complexo, assim, até 1 ano de idade da criança é delicado, assim, os relatos são muitos de pessoas assim. E uma situação bem importante os homens, eles precisam, às vezes, por exemplo, no programa, ter um programa falando sobre isso é muito importante, porque muitas vezes eles vão estar assistindo e vão entender muito mais isso e falar assim, nossa, aconteceu com a minha família, aconteceu aqui em casa, e eles vão conseguindo compreender, porque senão é imensurável mesmo, eles conseguirem ter essa percepção sozinhos, eles realmente vão achar que tem coisa aí, tem coisa por trás, porque eles vão achar assim, eu estou aqui presente, eu estou sempre aqui, por que está acontecendo isso? Agora, por exemplo, uma gravidez extremamente planejada, foi o nosso sonho, é a melhor coisa do mundo, e está acontecendo isso? Então, por isso que precisa realmente, a conscientização é a chave da mudança. E procurar um apoio também, né, Jéssica? Sim. Não conseguir resolver? Isso. Vamos procurar uma ajuda, né? Ajuda profissional, né? Buscar essa ajuda é muito importante, às vezes até lendo, conversando com alguém, porque aí o nome disso se chama crença disfuncional. Essa crença, essa regra que não tem uma função boa no nosso dia a dia, pode levar, por exemplo, a problemas mais complexos, como o fim de relacionamento, e uma situação assim que vai se prolongando. Por isso que é muito importante a mulher estar aberta. O marido, a mulher, precisa ter um momento deles, eles precisam, às vezes, estarem juntos, sem o bebê ali do lado, porque eles precisam se resgatar. Um hábito é criado, em mais ou menos leva em torno de 3 meses para se formar um hábito.
Se a mulher, ela ficou em função dessa gestação todo esse tempo, 9 meses. Então imagina só, fazem 9 meses que ela ficou desligada dela mesma, desligada do relacionamento, ela ficava todo momento da vida dela em função daquela gestação. Então, pra gente reformular esse novo hábito, leva um certo tempo e tem que ter muita paciência. Então, não é que a gente tem que ter vontade de fazer isso. A mulher não vai ter vontade. A mãe vai querer a todo momento cuidar do filho, sem dúvida alguma, mas vai além da vontade. A gente precisa por um autocuidado e um autorrespeito ao nosso bem-estar também. E contar com a ajuda de outras pessoas também, outras mães até, pra ficar com essa criança, pra eles poderem ter um tempinho pra eles, né? Fazer a noite do pijama ali com as crianças pra poder o casal ter o tempo deles. É isso, e é muito deixado de lado. A gente não tem muito esse diálogo, né, sobre isso, por isso que é tão importante a gente estar conversando sobre isso, porque se isso não ocorre, a situação vai se prolongando, até que se torna uma rotina. E então, dentro de casa, acaba existindo um pai e uma mãe, e não uma esposa e um marido. E muitas vezes a mulher passa os anos e ela continua na mesma situação, muitas vezes infeliz, né? Quanto mais mas tempo... vai deixando passar. Então, isso, quanto menos deixar, melhor vai ser, né? Procurar ajuda quanto antes. Isso, nossa, muito importante isso que você disse. Nossa, por que acontece dessa forma? Quanto mais tempo eu tenho um hábito, qualquer coisa que a gente faz e se prolonga demais, pra gente mudar aquela perspectiva, aquela forma, leva mais tempo ainda. Né? Então, se, por exemplo, a mulher passa por isso fazem 3 meses e ela já busca mudar, ela muda, talvez em nem um mês ela consegue alterar. Agora, se fazem 10 anos, 20 anos... mais difícil. Fica difícil. Bem difícil. Então, mas isso já vem de muito antigamente, né, Jéssica? Que as mães criavam um monte de filho e ela mesma ficava para segundo plano e às vezes ficava para sempre em segundo plano, né? E a vida passava. E que bom que hoje nós temos tanto esclarecimento, está tudo tão claro, né, Jéssica? Então, é muita rede de apoio hoje, né? Para a mulher se transformar, né? A informação ficou mais fácil, chega mais fácil até as pessoas, né? Isso e a mulher não pode esquecer de tirar um tempo para ela, né? Eu sempre falo, eu vou jogar vôlei. Eu falo assim, eu vou no psicólogo. Porque a coisa que eu faço para mim. A única coisa que eu faço realmente que é para mim, né? Então, assim, eu acho muito importante esse momento de sair de casa e fazer aquele esporte que eu gosto e se encontrar com as amigas. Então, eu acho bem importante tu ter alguma coisa para fazer extra. A gente pode tirar um tempinho também para cozinhar, né? E por isso a gente vai então ver mais uma dica do nosso chefe Heleno Demetrios. E muito boa, né? Eu sou Heleno Demetrios, chefe de cozinha do Senac de Medianeira. Vamos fazer mais uma receita para você aí de casa, tá? O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu pensei num prato mais simples, mas assim uma combinação de sabores especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. No programa de hoje, então, eu vou fazer fusilli cremoso com picanha, provolone e brócolis, tá? Para fazer o creme do fusilli, eu vou usar requeijão, creme de leite, tá bom, pessoal? Vamos então à receita. Lembrando que eu vou fazer para 2 pessoas, tá bom? E agora então, vou falar para vocês os ingredientes que eu vou usar na receita de hoje, ok? Fusilli cremoso, picanha, provolone e brócolis, ok? Vamos lá então. Hoje eu vou usar aqui um temperinho argentino, tá? Eu vou usar o chimichurri, temperinho especial, vale a pena você que não conhece usar. Também vou usar um pouquinho de sal e pimenta, um bom azeite de oliva, como eu sempre falo aqui no programa, tá, pessoal? Um bom azeite de oliva, acidez 0,5 para baixo, tá bom, pessoal? Vou usar um pouco de leite integral, cerca de 100 ml de leite integral. Vou usar aí cerca de 20 gramas de queijo parmesão ralado, uma caixinha de creme de leite, cerca de 100 gramas de requeijão cremoso, alho e cebola, manteiga, uma colher de extrato de tomate, cheiro verde, tá? Aqui então nós temos o nosso fusilli, mais conhecido como macarrão parafuso, né? Mas o nome é fusilli. Tenho aqui um brócolis cortadinho já cozinhei ele, tá, pessoal? E aqui eu tenho uma picanha
E o queijo usado hoje no macarrão vai ser o provolone. Vamos então começar aqui com o corte do provolone. Eu vou fazer o corte rondelli, tá, pessoal? Então, o provolone aqui no corte rondelli. Lembrando que provolone é um queijo muito intenso, né? É um queijo defumado, mas que ele combina muito com a picanha e com o brócolis, tá, pessoal? A picanha. Então, eu vou pegar a picanha, cortei em cubos e vou cortar em pedacinhos menores. Lembrando, pessoal, sempre procurar cortar as carnes contra a fibra, tá? É modo de você deixar ela mais tenra, mais macia. Se você cortar a favor da fibra, ela vai endurecer, tá, pessoal? Isso é um prato interessante porque você pode fazer nas segundas-feiras com o que sobra do churrasco de domingo. Às vezes sobra uma alcatra, né, um patinho, até mesmo uma costela. Você pode usar essas proteínas para fazer esse fusilli cremoso, tá, pessoal? No caso aqui, a carne escolhida foi a picanha. Então é isso, pessoal. Provolone, picanha, brócolis, fusilli e os temperos, tá bom, pessoal? Vou dar início então ao preparo desse prato para vocês. Vamos dar início ao preparo então. Vou colocar aqui uma colher de manteiga na frigideira. Lembrando que para não queimar a manteiga, pessoal, a gente coloca um fio de azeite, tá? Aí ela pode chegar numa temperatura alta sem queimar a manteiga. Vou dar início colocando a cebola. Vou dourar um pouquinho essa cebola, depois eu coloco o alho. Vou aproveitar, pessoal, enquanto essa cebola está dourando, eu vou colocar o chimichurri direto na cebola fritando, tá? Isso é uma regrinha, pessoal, usada pelos grandes chefes de cozinha. Toda especiaria, todo tempero, se você quiser extrair o melhor sabor, a melhor cor, tá? As propriedades do tempero, você joga direto no óleo, fritando com a cebola e com o alho ali, tá, pessoal? Então tá aqui, a cebola já tá dourada, vou acrescentar o alho. Cerca de 2 dentes de alho. Acrescentei o alho, pessoal, já vou colocar a picanha, tá bem? Frigideira bem quente. Vou colocar mais um fiozinho de azeite. Frigideira bem quente, pessoal, porque eu não quero cozinhar essa picanha, tá? Eu quero selar ela, deixar aí ao ponto para menos. Depois eu vou finalizar o prato, ela vai para o macarrão quente, com o creme branco quente, e ela termina de cozinhar, tá bom, pessoal? A picanha está selada, vou reservar ela aqui do lado. Na mesma frigideira que eu fritei a picanha, eu vou fazer o creme branco agora, tá, pessoal? Então vou colocar cerca aí de 50 a 100 ml de leite integral. ,100 gramas de requeijão cremoso.
Vou esperar ele dissolver aqui no leite. Aqui eu já posso acrescentar o brócolis. Um pouquinho de sal e pimenta do reino. Uma colher de extrato de tomate. Ó, já pode notar que o creme já está engrossando. Agora eu vou abaixar o fogo, pessoal. Puxar bem o fogo e vou acrescentar o creme de leite. Por que abaixar o fogo? Porque eu não quero talhar esse creme de leite, tá, pessoal? Eu quero manter um creme homogêneo, liso, bonito. Como eu sempre digo, pessoal, um bom cozinheiro, ele sempre prova o que ele está fazendo para que ele não venha errar no sabor do sal, pimenta do reino e demais especiarias, ok? O sal tá bom. Vou colocar só mais um pouquinho de chimichurri. Cheiro verde. Pode ver que o molho está bem grosso já. Então nessa hora eu vou acrescentar o fusilli, tá, pessoal? Lembrando que esse prato é para 2 pessoas. Vou acrescentar em torno de 200 gramas de fusilli. Vou acrescentar a picanha. Por fim, o provolone. Vou reservar alguns cortes para fazer a decoração final. Vou desligar o fogo e vamos então para a montagem e decoração do prato, ok? Vamos então, pessoal, para a montagem final do prato, a decoração, tá? Vou colocar o fusilli cremoso num bowl. Coloquei aqui no bowl. Vou pegar o prato. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar uns pedaços de provolone. Vou colocar um pouquinho
de chimichurri ao redor do prato. Um pouquinho mais de cheiro verde. E vou regar com um pouco de azeite. Esse então é nosso prato de hoje, fusilli cremoso com picanha, provolone e brócolis, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima receita. Obrigada, chefe, por mais uma receita sensacional. E por que nós estamos reprisando essas dicas do nosso chefe? Porque o nosso estúdio está quase pronto, né, vai Roberta? ficar lindo. Vai ficar sensacional. E nós vamos trazer o chefe aqui junto com a gente no programa. Com certeza, aguardem. Jéssica, a questão da melhora no relacionamento, ela pode ser trabalhada também com o psicólogo? Isso é bem importante, assim, quando eles, por mais que, às vezes a pessoa pensa assim, será que eu deveria buscar apoio ou não? Na dúvida, sim, porque automaticamente você vai ter um esclarecimento, vai fortalecer o vínculo entre o casal, porque geralmente uma terapia de casal, por exemplo, que é algo bem importante nesses momentos, não é porque a mulher tem uma perda da libido que significa que o homem ele não precisa fazer parte dessa mudança. Então, os dois juntos, buscando apoio, fazem com que automaticamente eles tenham um momento deles mesmos se fortalecerem, ter aquele momento. O amor romântico é muito importante e ele é deixado de lado, porque a gente acaba deixando assim, não tem problema, está tudo certo. E hoje em dia, nosso bem-estar está direcionado mesmo a esse amor muito romântico, muito de bem-estar. Então, e nessa terapia também é importante para o homem entender esse lado feminino, né? Porque não é porque a mulher não quer que ela não quer o marido, né? Ótimo! Quer o marido, Isso. mas é naquele momento. Isso. E às vezes o homem, por si próprio, tem dificuldade de entender. Será que eu não estou satisfazendo? Será o que está acontecendo? Isso, exatamente. Essa frase que você disse é muito presente. Essa frase é real mesmo. E o que vem ocorrendo a partir disso? Porque homens também passam por dificuldades sexuais de um caráter psicológico, que não significa que, porque é psicológico é uma escolha. Ter uma condição psicológica não necessariamente é uma escolha, mas é quando ocorre a exclusão de uma situação sexual masculina de caráter urológico. Então, a urologia está em primeiro lugar, e aí quando é excluído um contexto sexual masculino da biologia em si, aí então é uma situação propriamente dita de bem-estar mental. E aí o homem também vai buscar o apoio psicológico e a mulher também precisa entender e compreender o que está acontecendo. O diálogo precisa estar em primeiro lugar. E da mesma forma que o homem pode ter uma dificuldade sexual e não significa que por isso a mulher vai deixar de sentir atração, ou ele deixaria de sentir atração por ela por isso, ocorre também na mulher. A mulher também ela vai ter um momento que o nível de estresse leva a uma redução da atividade sexual automaticamente. Porque o sistema nervoso central ele é ligado ao nosso sistema reprodutor e sexual. Nosso sistema sexual e reprodutor é diferente. Não significa que, porque eu tenho um sistema reprodutor ok, porque eu vou lá na ginecologia e está tudo certo, significa que o meu sistema sexual está ok. Por isso que o psicólogo vai ajudar a esclarecer muito isso e, além disso, vai ajudar muito a fortalecer o vínculo entre os dois e esclarecer algumas dúvidas, alguns problemas que às vezes ocorrem que são só eles que têm, assim, que eles acham, né? Porque geralmente é uma situação bem generalizada. Comum, né? Isso, exatamente. Por isso que é muito importante essa percepção dos dois. A união é que realmente vai trazer a mudança e o bem-estar nesse momento. O passo mais importante é reconhecer que algo não está certo e, a partir daí, buscar ajuda. Exatamente. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho e já a gente volta. Do pequeno ao grande produtor. Quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E
Quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Frimeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta. Jéssica, nós estávamos falando a respeito da perda da libido após a gestação. Mas isso também pode acontecer em outros períodos na vida da mulher, né? Exatamente. O que acontece, essa perda da libido, ela ocorre desde o princípio, naquele momento cultural. A nossa cultura sempre teve uma influência para reprimir muito mais a questão sexual da mulher, porque as mulheres, em relação ao contexto neurológico mesmo, automaticamente, ela tem um princípio muito mais de proteção do filho do que de contexto automático dela, dela se preocupar com ela mesma, satisfação sexual. E já para o homem é mais natural eles conversarem sobre isso desde os 12 anos de idade, terem esse diálogo sexual natural, eles não terem nenhuma dificuldade em relação a falar sobre masturbação, eles conhecerem isso muito cedo. A realidade sexual para eles é uma situação muito mais leve que para a mulher. E a partir disso, essa dificuldade desse diálogo entre mulheres é que leva a elas não entenderem como funciona essa realidade sexual. Elas acham que, se eu tenho penetração, automaticamente significa que eu vou ter satisfação sexual. E não é verdade. Isso, inclusive, é comprovado biologicamente. Toda mulher sabe que a penetração, a vagina é diretamente ligada a uma pele. É uma pele, ela não tem um músculo ali propriamente dito. Quando ocorre, por exemplo, quem faz fisioterapia pélvica, tem um fortalecimento maior e até uma ajuda, uma melhora no ato sexual em si. Mas a maioria das mulheres não tem uma qualidade do ato sexual diretamente ligado somente à penetração. A mulher, como o homem, eles têm um órgão exclusivamente sexual. Mas para a mulher é mais delicado. Por quê? O clitóris é um órgão homólogo ao pênis, que significa o quê? Homólogo significa muito parecido. O que muda é o tamanho. Uhum. E por isso que em algumas mulheres até o clitóris é um pouquinho maior, ele fica na vagina, ele fica à frente e a mulher não tem um contato diretamente com ele. E algumas mulheres, ela tem um prazer sexual direcionado diretamente à penetração, mas é porque o clitóris dela é um pouco maior que o normal e por isso que encosta no canal vaginal. E por isso, com o tempo e com liberdade, com bem-estar entre o casal, com alguém que a pessoa confia muito, com satisfação, é que ela acaba descobrindo que ela pode ter uma satisfação melhor do ato sexual. Mas até então, para a mulher é mais delicado, porque o homem, com a penetração, ele acaba sentindo essa satisfação naturalmente. E, além disso, quando o homem ele se conhece, ele entende como ele é, ele entende como ele vai ter essa satisfação, automaticamente ele vai ter uma satisfação sexual, que não está diretamente ligada ao sistema reprodutor. Uhum. O ato sexual tem a ver com satisfação emocional, prazer, bem-estar, redução no nível de depressão, ansiedade. Por isso que uma mulher, logo após o ato, ela acaba ficando muito mais motivada, ligada, acordada, e o homem acaba dormindo mais. 2 segundos. E você falou que os homens têm mais facilidade de falar sobre sexualidade e tal, né? E a mulher é mais difícil, né, Jéssica? Muito. Porque numa roda de amigos, dificilmente elas vão falar desse ato íntimo, né? E, aliás, eu nunca ouvi
assim, uma turminha falando, né? A vida da mulher já é cheia de tabus desde sempre, né? Exato, não é uma coisa aberta, né? Isso. Que vai ficar falando. E para as mamães que estão nos assistindo, em que momento a mãe pode começar a conversar com a menina sobre isso? Tem um livro sobre isso. Tem um livro infantil que se chama Pipo e Fifi, que é para inserir isso no contexto da criança, para ela entender o que é isso. Em primeiro lugar, por que é tão importante a mãe fazer isso? Existem alguns estudos falando sobre isso, é comprovação científica. Quanto maior o nível de conhecimento sexual que a criança e o adolescente tem, menor o índice do ato sexual. Porque automaticamente reduz o tabu. Eles acabam tendo uma... Assim, ai, nossa, o que é isso? O que é isso? E o adolescente entende, quando não tem esclarecimento em casa, ele acaba achando que isso tem a ver com agradar alguém. E óbvio que não tem nada a ver com isso. Então, por isso que os pais, eles podem trazer muito isso, esse contexto de entender o que significa. Porque aí a criança, o adolescente, não vai ter essa... Não vai querer, essa tudo que é curiosidade. Pensa só, por que a criança quer muito mexer com panela? Porque não é o brinquedo dela. Porque se fosse, ela não ia querer. É só você deixar a panela lá disponível uma semana que ela não quer nem ver na frente. Tudo que pedir para ela ver, ela não quer. É verdade. E qual que é a idade de comprar o livrinho? Então, Pipo e a Fifi? tem duas idades. Tem um livro que é para crianças mais novinhas, só para entender o órgão sexual em si e o que significa cada um deles. Que aí tá escrito lá, eles na internet dá pra ver lá qual que é a idade, mas tem assim, para uns 5 anos de idade, que é pra entender o contexto biológico mesmo, de, igual falar as partes do corpo, e entender que parte do corpo que é o quê. E depois tem outro livro para 12 anos, alguma coisa assim, que é a pré-adolescência ali dos 10, 12 anos, para deixar tudo mais esclarecido possível, porque isso é algo muito importante. Os pais precisam ser os primeiros a falar sobre isso com os filhos. Se eles não forem, a informação vai chegar até a criança, adolescente, de uma forma totalmente desajustada e errada. E o maior problema de essa realidade de abuso sexual infantil é a falta de conhecimento. Porque quando não tem conhecimento, a criança não sabe que isso é proibido. Ela não sabe que isso não pode acontecer. Então ela não consegue, ela fica anestesiada ali. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. E o diálogo reduz. Porque a gente sempre achou que ser proibido iria trazer uma solução, assim, sempre foi assim, não pode, proibido, então pronto, tá resolvido. E hoje em dia não, a gente não tem mais controle da situação para ter algo extremamente proibido. Tudo muito aberto, isso aí, né? Exatamente, por isso que tem que ser esclarecido o porquê de cada coisa. E sim, é muito importante o ato sexual, não existe assim, nossa... Por exemplo, o que acontece no ambiente clínico? Se eu converso com alguém que tem 19 anos e falo assim, olha, você precisa ter teu conhecimento íntimo, sexual, a pessoa fica assim, quê? Como assim? Em primeiro lugar, quando a gente pensa só alguém que tem um nível de depressão, se vocês conhecerem alguém, automaticamente a pessoa não tem o ato sexual. O ato sexual, assim como o exercício físico, assim como tudo na nossa vida, assim como a comida. Tanto é que muita gente supercompensa a falta do ato sexual pelo prazer em comer, que é o maior erro que existe. O ato sexual com alguém que você gosta e se dá bem só traz solução. Já comer como um prazer só traz problema. Exatamente. É algo bem complexo, assim. Verdade. Mais uma vez a gente volta no assunto de que se conhecer, conversar e entender é o fundamental, né? É isso aí, exatamente. E se vocês forem pesquisar na internet, ver mais sobre isso, verem artigos científicos sobre isso, que é algo muito importante, porque tem muita notícia falsa hoje, notícias do Google automaticamente, mas milhões de comprovações que o ato sexual é terapêutico para reduzir o nível de ansiedade, estresse e depressão. Por isso que a gente precisa tomar essa atitude realmente de estar aberta a isso. Porque se a gente for fazer as coisas só porque tem vontade, entre aspas, a mulher tem essa grande dificuldade de entender, eu tô sem vontade, então eu não quero. Gente, a gente faz tanta coisa que a gente não tem vontade e depois a gente vê assim, que bom. Por exemplo, ir pra academia. Quem tem vontade? Não tem vontade. Mas depois de você ter aquele hábito, é muito gostoso, que delícia, eu que fico bom. mais sem, né? Exatamente. Mas a gente precisa se abrir isso, hábito, treino. A academia se você vai certinho por mais ou menos um ano e meio, leva um bom tempo pra gente ter essa satisfação real de já querer ir.
antes de ir já ter felicidade. Mas se a gente permanece tentando, depois sim, tem muita satisfação. O casal que se dá bem geralmente tem uma intimidade sexual muito boa. E, Jéssica, chega muitos casos ao teu consultório de pessoas já adultas, mas que vêm com abusos de crianças, com traumas e leva pro resto da vida. Pergunta porque bem com certeza importante. vai acontecer de uma influência ali, né? Criança que sofreu um abuso ou um trauma, ela vai levar pro resto da vida se não for tratada, né? Exatamente, verdade. Como que acontece? O que ocorre ali? Esse abuso sexual, inclusive, está ligado à falta de libido no momento da gestação com a situação do abuso sexual. Existem algumas publicações científicas que eu já li sobre isso, falando que, às vezes, a mulher deixa de ter o ato sexual durante a gestação, que é algo, sim, muito importante também, porque ela acha que isso está atrelado... Se ela já teve alguma experiência, já passou por alguns abusos sexuais na vida dela, ela começa a atrelar a gestação com ela estar praticando o ato sexual como um erro. Como eu não posso fazer isso, eu tô proibida disso. E se eu vou parando de fazer isso, quanto mais eu vou parando, maior o problema. Mas eu tenho um prejuízo e automaticamente o que acontece ali? A mulher que teve uma dificuldade, passou por algum contexto de abuso sexual, e abuso sexual é todo e qualquer ato de que eu não tenho autorização que alguém tenha e com uma predisposição sexual ou íntima de qualquer forma. Pode ser um toque, qualquer coisa. Isso é um abuso sexual, porque o dano que gera é mental, é psicológico. A mulher automaticamente sente como se ela não tivesse valor, como se ela fosse a pior pessoa do mundo. E também, além disso, o que acarreta? Vários transtornos, inclusive um deles se chama transtorno de personalidade borderline, que é um assunto também muito longo, que é bem complexo, mas a mulher começa a ter uma distância sexual muito forte de qualquer situação como essa. No início do relacionamento, ela tem o ato sexual regular e depois de um tempo ela vai parando e ela tem só no início pra conquistar alguém, pra poder ter alguém, por causa do sentimento de vazio, e depois ela para, porque ela tem, na verdade, fobia do ato sexual. Por isso que o ambiente, aí sim precisa de tratamento, sem dúvida alguma. Ali é uma questão realmente de tratamento psicológico, porque é grave. O assunto aqui é muito interessante muito e a complexo. Jéssica traz muita informação pra gente, né? A gente vai pro intervalo e já a gente volta a falar. Do pequeno ao grande produtor, quem é do campo conta com a parceria do Sicredi. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. É hora de contratar o seu crédito com a gente. Somos a segunda maior instituição financeira em crédito rural no país. E quando a gente coopera, o campo prospera, porque reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje conversando com a psicóloga Jéssica Destro. Jéssica, a gente entrou no assunto de perda de libido, de falta de relação sexual, mas isso também muitas vezes traz uma outra consequência, que é o abuso psicológico. Muitas vezes ele vem junto, porque aí o companheiro começa a desconfiar, achar que tem alguma coisa errada, e aí começa a praticar o abuso, né?
Esse é um assunto bem delicado que fica escondido, né? Geralmente a mulher ela não vai ter coragem de falar sobre isso. Ela está num momento muito delicado da vida dela, ela não quer prejudicar nem o casamento, não quer prejudicar a família dela, então ela acaba suportando tudo isso sozinha. Se fechando até. Não tem vergonha de falar, né? E acaba... Tem vergonha mesmo, isso é verdade. E o que vem ocorrendo... Por isso que o esclarecimento é muito importante. É difícil de encontrar essa resposta. Se a gente olha lá, onde eu vou procurar essa resposta? Com quem eu converso? Os homens vão tirar sarro do amigo, né? Não dá pra conversar, porque eles adoram tirar sarro. E é muito estranho, porque o não fazer aquilo, o homem ele não consegue entender que pra mulher a situação sexual é algo muito mais complexa. Porque eles acham que assim, simplesmente a gente vai ter um clique dizendo assim, eu quero. E não é assim, na mulher não ocorre isso, não tem esse clique. O início do relacionamento é muito natural, aí eles interpretam com o início, né? Eles correlacionam assim, no início não era assim. O que está acontecendo? O que você está fazendo? E o que é um abuso psicológico? De que formas é praticado? Boa pergunta. Eu acho que é uma dúvida de muita gente essa pergunta, hein? Porque muitas vezes você está sendo abusado e não sabe. Sim, exatamente. Verdade. O primeiro ponto é eu não respeitar a individualidade da outra pessoa. Até que ponto eu preciso conversar com ela e falar assim, olha, eu gostaria muito que a gente ficasse juntos e tal. E pra mulher, o ato sexual está muito mais relacionado ao amor, à empatia e ao vínculo do que a situação sexual propriamente dita. Apesar de que a mulher precisa ter o ato propriamente dito para ter satisfação emocional, liberar hormônios de prazer, ocitocina, noradrenalina, mas naturalmente tem a ver com um quesito muito mais emocional. Então, esse abuso... ele significa eu não respeitar a individualidade da mulher quando ela realmente não quer aquilo. Eu ficar incisivo muito naquele momento. Falar disso, ficar lá, não tem faz uma semana, então e aí? Não tem faz um mês, e aí? O que tá fazendo? Isso é realmente isso é abuso, porque automaticamente eu preciso dar para outra pessoa um bem-estar, uma satisfação, dar oportunidades, possibilidades, por exemplo, assim, o que você acha da gente sair, o que você acha da gente ter um momento, nós dois, passear um pouco, e não conversar com a mulher propriamente dito sobre o ato sexual em si, mas o contexto por trás de tudo isso. Além disso, o que é o abuso? Quando o homem fala muito sobre a falta de filtro, né? Eles dizem assim, eu não tive má intenção, mas nem sempre porque você tem boa intenção ao falar aquilo, não significa que é um abuso, não é um abuso. Então ele fala assim, você não tá me traindo? O que você tá fazendo? O que está acontecendo ali? E isso também porque ela já tá vulnerável. Ela sabe que ela deveria, ela tem toda aquela pressão do casamento. E além disso, a pessoa ficar incisivo naquilo, sabe? Tem muito mais a ver com uma situação emocional. O homem precisa fazer muito pela mulher emocionalmente e não sexualmente. Sexualmente, acho que é muito mais a dedicação da mulher para com o homem. E, em primeiro lugar, o homem precisa começar. Que é esse vínculo emocional mesmo, de amor, de carinho. Ele precisa começar, porque a mulher ela se dedica em muitas coisas, mas dentro do ambiente sexual, ele precisa entender que esse momento é muito importante, sabe? É algo bem delicado. E muitas vezes a mulher acaba praticando o ato por obrigação. Apenas para satisfazer seu parceiro, para não ter esses abusos psicológicos, né? E vai deixando... O que é muito pior, né, Jéssica? Porque aí ele vai achar que tá tudo bem e não está. Sabe o que isso é tão grave? Por quê? Automaticamente ela vai começando a odiar fazer o ato sexual, ter o ato sexual, e aí ela acaba desenvolvendo depressão e ele aparece do nada falando, o que tem? Tava tudo bem? Então, não pode. Ela precisa esclarecer e deixar claro cada coisa. E as mulheres também, elas precisam buscar ajuda. Não é, eu estou assim, me entenda. Não é assim. A gente tem um problema e precisa resolver e não ser entendida somente. Entendimento tem a ver com um processo gradual, mas para uma mudança. Procurar o apoio certo, né, Jéssica? Porque muitas vezes a mulher não sabe para onde vai, né? Não sabe o que fazer. Vou deixando, né? E não pode, né? Tem que procurar ajuda bem
Bem no início, né? Sim, no início, quanto mais recente for buscar Se ajuda, tá tudo mais certo com satisfeito. o órgão sexual, então vamos ver a nossa cabeça, como é que tá, né? Exatamente, porque... Como é que está o psicológico, né? Isso, o psicológico é por quê? Por que atinge a parte sexual? O sistema nervoso central é a área do cérebro e da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico tem a ver com todas as extremidades do nosso corpo. Para o homem, por exemplo, o sistema nervoso periférico tem a ver com o órgão sexual, o pênis. Como é uma situação mais direcionada, os homens têm uma dificuldade sexual muito complexa, mas é pouco falado sobre isso. E a partir dessa situação, para a mulher é mais delicado ainda, porque é um órgão muito menor em estrutura, o órgão sexual, propriamente dito, e a partir disso, elas acabam tendo essa dificuldade de perceber quando é o momento de ter esse ato, quando é o momento de não ter, quando eu quero, quando eu não quero. Por isso que precisa dar essa abertura, precisa ter muito amor, muita compaixão, muito bem-estar, e não fazer por obrigação, porque daí sim se transforma num momento traumático. Bom, a gente poderia continuar falando sobre isso aqui por horas, com certeza. Sim. Mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Jéssica, obrigada por participar com a gente, por trazer tanta informação. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar a dúvida no telefone que vai aparecer aqui no vídeo, que a Jéssica vai responder com certeza, né, Jéssica? Volta novamente, fazer um programa legal aqui, né? Já que assunto tem bastante, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É muito bom, eu adoro o programa, então sempre muito esclarecedor. E é um momento assim que é um apoio muito grande para as mulheres. Essa informação não é algo assim que os programas acabam não entrando nesses assuntos, e é algo muito importante. E você tem um canal que as pessoas te seguem? Como que funciona? Sim, pelo Instagram. Psicóloga Jéssica Destro. E eu também tenho um site, www.saudecognitiva.com.br. Muito interessante. Obrigada, Jéssica. E obrigada, Roberta. Obrigada, Larissa. Obrigada, Jéssica. Nossa casa está terminando. Até o próximo programa.